169. Kiren Saga capítulo 567 muito esperado. Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Norte de Cyrodiil era bem cedo quando um portal se abriu agitando o ar gelado da manhã. A terra úmida tinha um par de pegadas, uma nua e a outra com botas, enquanto tudo ia em direção às ruínas na montanha. As ruínas eram tão antigas quanto magníficas. As intermináveis torres quebradas, o musgo empilhado, a tumba além da tumba, as paredes que mal ficaram de pé, tudo o que ele estava morto há muito tempo, mas tão cheio de memórias, emoções e ecos do passado congelado. As ruínas de Sancrítor, a colina dourada de Santa Alessia, Reman-Cyrodiil e Tiber-Septim. Aqui era o mercado de cerâmica. Ali, uma pedra onde os lordes e as damas falavam. Aquilo era uma casa, disse a desvanecida. João simplesmente seguiu olhando ao redor. Este é Sancrítor, não apenas uma cidade do passado antigo, mas é o local de nascimento e o local de descanso de tudo que é humano. Assim como Sartau de Unterold, Sancrítor de Cyrodiil teve a mesma história e o mesmo destino. Há muito tempo, vivia um escravo humano em uma cidade de escravos e traficantes de escravos. A mulher era a ele Alessia, Alteza, ou simplesmente Alessia, Santa Alessia. O que ela fez simplesmente mudou o mundo. Este é o solo sagrado onde Alessia iniciou a rebelião dos escravos de Cyrodiil contra os Ygelvos do Eatland e estabeleceu o Império, a primeira hegemonia da humanidade sobre a terra mais importante de Tariel. Neste mesmo terreno e depois de 2000 anos, Alessia, que foi santificada por Shezar ou Akatoshi, apareceu a um poderoso Alor nórdico que acasalou com ela na terra, impregnando a própria terra de Cyrodiil. A descendência do vínculo foi Reman-Cyrodiil, que foi nascido de uma colina dourada com o amuleto dos reis na cabeça. 1000 anos depois, Tiber-Septim conquistou esta velha cidadela e morreu lutando aqui antes de sua ascendência neste ponto deste mundo. Sancrítor, um nome que evocaria lendas de um cemitério sombrio que guarda as imagens de heróis e fantasmas de vilões. Mas esta mulher nunca soube de nada disso. Para ela, Sancrítor nada mais é do que um lugar de memórias para um pássaro que voará aos 7 céus e ainda conhecerá seu lar. É isso. É tudo. Tudo está aqui. Ela estava feliz, genuinamente feliz. O que ela perdeu está voltando para ela entre os fantasmas do passado e as areias do tempo perdido. A realidade que ela vive não é o que João vê. Ela viu as pessoas que conheceu, as coisas que já existiram e a magia de um passado antigo. Obrigado. E ela pereceu, ela desapareceu no tempo. Pois nada deveria durar o que ela durou. Esse é um bom final. Ele disse, espero ter um final. Ele se virou para sair. Mas ela reapareceu novamente. Você não está me deixando, está? João perguntou ao fantasma que voltou, mas ele sabia que não era mais ela. É seu desejo de pureza, sua redenção dos pecados. Você deseja tirar o meu pecado? Ele perguntou. Eu tenho 7 deles porque sou um pecador. Aceite-os, pois está na hora de alguém suportar a condenável luxúria. João abriu a mão e a última imagem de Lust, a pequena joia que se tornou, voou em direção à imagem daquela mulher e pousou em sua testa e lá permaneceu. A aparição tornou-se real e a garota sem nome não ficou mais sem nome. Diz o teu nome? João perguntou. Vênus. Ela respondeu. A verdadeira última forma de Lust tornou-se aquela mulher que João achou atraente aos olhos. A garota sem nome de antes era uma jovem muito infeliz que foi oferecida a sanguíneo e mantida como seu troféu por longas eras. Ela foi libertada por João e em seu caminho para fora de Oblivion, ele pediu que ela se lembrasse de sua casa e ela descreveu a cidadela na colina sob as montanhas governadas por escravistas e cheias de escravos. Tal lugar só poderia ser Sancrítor. Quando ela veio para o mundo mortal, ela não podia mais se sustentar devido a exceder sua expectativa de vida e sua alma ansiando pela vida que ela tinha, desaparecendo no pó. Apenas um fantasma não conseguiu escapar dessa realidade e ficou para trás para assombrar ninguém. Mas quem o trouxe aqui, João? O mal-assombrado simplesmente ofereceu outra alternativa para a alma da pobre menina,
ser um com ele e viver na luz fazendo o que ela faz de melhor, deixando homens e mulheres de joelhos. Lust deu a ela um recipiente para habitar e um propósito a seguir enquanto ela deu, Lust, uma personalidade para abraçar e um calor para tocar. Oma, você tem um animal de estimação? Nefertiti apareceu em seu ombro olhando para a aparência de Lust, com interesse. Eu pretendo mantê-la por perto. Ele disse. Bom, um novo servo. Ela pulou em Vênus e descansou entre seus braços. Faça ela me levar por aí. Seu gato preguiçoso. João balançou a cabeça ironicamente, mas realmente não desaprovou, pois sentiu vontade de bagunçar a penugem de Nefertiti enquanto ela se divertia. Ele então acariciou o rosto de Vênus ao sentir o calor real dele. É realmente agradável. Ele disse descartando o fato de que isso é apenas uma ilusão, perfeita ainda, já que, Lust, ainda era a única forma real em tudo isso. Vamos para casa. João se virou para voltar ao portal, mas parou ao sentir uma presença. Ele simplesmente ficou entre as sepulturas e as ruínas olhando para o lado até que um bando de 3 apareceu. Quem vai lá? A voz de um elfo soou. Mostra-te. Espera. É uma mulher. 3 elfos em Dominion Armor apareceram com suas lâminas desembainhadas. Tudo o que viam foi uma mulher humana de aparência encantadora. Sua aparência era tão cativante, apesar de não ser a mulher mais bonita do mundo, mas ela foi direto ao coração e nublou suas mentes e julgamentos. Ela vestia muito pouco, apenas o que usava quando seguiam João durante sua jornada, uma camisa simples e nada mais, mas ela tinha aquela pedra preciosa fixada em sua testa. Nefertiti se sentiu incomodada com a aparência dos elfos, pois a Dominion Armor era algo que ela conhecia bem. Quando ela olhou para João para pedir sua permissão para matar, ela o encontrou simplesmente gesticulando para ela com um dedo sobre os lábios para ficar em silêncio. Lust não era um pecado adequado para combate, mas com Vênus por perto, as coisas ficaram bastante interessantes. Ele estava parado na sombra de uma parede completamente invisível enquanto Nefertiti se aproximava dele para ver o que ele queria fazer. Enquanto isso, os 3 soldados do domínio caminharam prendendo a respiração em direção à mulher que viram. É realmente um humano. Tal presença. Essa mulher não é normal. Cuidado, ela pode ser uma adoradora de Talos. Vamos interrogá-la. Os 3 se moveram com intenções conflitantes em direção à mulher silenciosa que estava simplesmente olhando para eles lentamente sendo intoxicada por sua aura. Ela fez com que suas mentes se sentissem entorpecidas e seus instintos se afastassem quanto mais perto chegassem. Vênus, me mostre o que você tem. João sussurrou sua vontade, querendo ver como seu pecado passaria do mais fraco para o mais eficaz. Vênus ouviu e balançou para a esquerda e para a direita como uma dançarina. Os 3 elfos tropeçaram para a esquerda e para a direita com ela sem nem perceber o que os atingiu. Ela deu uma volta e ao fazê-lo, a camisa simples sobre ela se transformou em um vestido de cor vermelha com todas as ilusões que ela era capaz. Os elfos estavam tão enfeitiçados agora que não podiam mais evitar ficar parados em um transe profundo. Ela se moveu para eles sem intenção de matar ou sede de sangue. No momento em que ela ficou entre eles, todos começaram a cobiçar e esquecer o que eram. Os 3 a cercaram e ela tocou seus rostos e pescoços, tornando-os seus escravos com firmeza e então. Ela segurou a mão da espada de um deles apontando a lâmina que carregava para o pescoço do outro. A lâmina deslizou lentamente pelo pescoço da elfa pela mão do amigo e nenhum dos 3 sentiu nada. Mesmo o que estava morrendo não fazia nada além de tentar manter os olhos focados na figura dele enquanto morria no chão. E o Sen esfaqueou o terceiro da mesma maneira, deixando apenas um dançando com ela enquanto ela caminhava atrás dele segurando a mão da espada com a lâmina em seu pescoço. Fendes Woosh no momento em que Vênus fez a lâmina passar pelo pescoço do terceiro elfo. Uma flecha rompeu o ar e perfurou a cintura de Vênus de um lado passando claramente para o outro. Nada aconteceu. Vênus apenas desapareceu como um fantasma e, Lust, voou de volta para João em linha reta. Os 3 elfos agora estavam mortos, mas 4 apareceram segurando um arco.
Ele viu seus 3 companheiros mortos com suas gargantas jorrando sangue quente. Merda. 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 Um assassino está se escondendo. Juntem-se aqui. Ele começou a gritar em pânico, reunindo o resto dos soldados do Dominion e os Talmor Justiciars, fortificando as velhas ruínas. Mas quando eles chegaram, eles encontraram um semi-gigante ruivo parado atrás do arqueiro e torceu seu pescoço para o lado errado. Ira, luxúria, ganância, orgulho. Eu acumulei muito estresse. Ofereça-me outro massacre. Winterhold, isto é tudo para a situação, senhora Lina. Um agente disse com o maior respeito. Diga a Julanar para tentar abrir as negociações mais uma vez. Não podemos nos dar ao luxo de ter as estradas ocupadas com refugiados por causa desse impasse em que a guerra está nos colocando. Ela deu sua ordem antes que o agente saísse. Agora que ela está sozinha na varanda que cerca a parte superior da torre, ela não encontrou nada para fazer a não ser caminhar pela grande área e começar a podar os espinhos das flores que ela cultivava ao redor do local. Ela estava em suas vestes caseiras, longas vestes de seda vermelha que chegaram ao Winterhold de Hammerfell como um presente do príncipe Karen de Struzmkai. Como a Lina gostava mais de coisas caras, ela monopolizava todas as belas joias e roupas, deixando poucas para as outras garotas. Sua atitude egocêntrica era esperada dela como esposa e dona da casa de Dari. Mas o dono da casa foi festejar Oblivion. O mero pensamento fez a Lina cortar as flores violentamente quando pensou nisso. A situação na Estrada Sul deve ser muito estressante para você, esposa. João disse. Sim, seu bastardo insolente. Se ao menos você estivesse aqui para cuidar de sua esposa em vez de balançar seu pau por aí. Espere. Ela se virou. Você está aqui? João olhou para ela enquanto cobria a orelha de Nefertiti e olhava sério para ela. Linguagem. Ela revirou os olhos de exaustão e guardou a tesoura enquanto caminhava até ele e levava Nefertiti embora. Como está minha filhinha? Aquele homem mau arrastou você para uma de suas escapadas estúpidas de novo? Venha comigo, vamos ficar longe dele. A Lina se afastou com Nefertiti dentro da torre enquanto João observava com interesse. Enquanto eles desapareciam lá dentro, ele pegou uma maçã da mesa próxima e sentou-se na área de estar esticando seu corpo sobre o sofá com vista para a cidade lá embaixo enquanto se preparava para o impacto. A Lina saiu novamente como ele esperava e caminhou em direção a ele com passos largos e um rosto chateado. Seu infiel, com quantas garotas você transou? Hein? Me responda. Ela perguntou. João gesticulou com um dedo e acrescentou outro. 2? Apenas 2? Você não deveria estar no reino de Sanguine. Bem, deixe-me contar como tudo aconteceu desde o início. Como seu hábito, João derramou tudo para Lina desde o momento em que entrou em Oblivion até o momento em que saiu. Suas expressões mudaram entre indiferença em relação à aprovação dos Daedra, depois pena da situação das donzelas do licor verdadeiro, em seguida, para uma risada histérica quando se tratou de como João jogou Sanguine e, finalmente, para uma raiva profunda quando soube de como Sanguine pretendia enganar João. No final, eu só dormi com a donzela que libertei e analisei a mulher que tentou me enganar. Acho que estou seguro. Vou ignorar a análise por enquanto, mas aquela garota que você libertou, quero minha parte. Ela exigiu. Você vai ter isso. Ele disse. Acabei de enviá-la para lidar com a situação em relação à escaramuça dos Stormcloaks e dos Imperiais em nossas fronteiras. Ela tem tanto poder? Você não tem ideia. João conseguiu puxar a Lina para perto dele enquanto ela simplesmente se deitava ao lado dele. O que você vai fazer sobre os Daedra? Aline perguntou. Sanguíneo não vai me incomodar. Ele teve a diversão dele e eu a minha. Além disso, existe Clavicusville. Pelo que entendi, foi ele quem sugeriu essa loucura a Sanguine. Ainda tem o cachorro dele em uma gaiola no entanto. João disse. Mestre Nurina não vai ficar feliz. Ela não vai. Os dois assentiram. Naquele momento, a Lina se lembrou de algo importante. Certo, um relatório chegou há uma hora. Ela disse enquanto pegava um pedaço de papel. Parece que suas profecias estão corretas novamente.
Aquele jester de quem você falou apareceu perto da fazenda Loureus na estrada entre Witterum e Pauli. João ouviu essas palavras e seu corpo preguiçoso recuperou o vigor quase instantaneamente. Ele finalmente apareceu? Achei que tinha sentido falta dele. A reação de João foi muito séria agora. O que aconteceu? Alina perguntou, vendo seu marido agir assim. Vamos, eu quero que você conheça aquele jester. Traga a Ju junto. João rapidamente mudou para seu equipamento de viagem e começou a abrir um portal. O homem que ele esperava finalmente apareceu. Cícero apareceu. Kiren Saga capítulo 568 Cerimônia de iniciação de Betag. Incomodar e confundir. Preso aqui. Preso. Minha mãe. Minha por-mãe. Imóvel. Em repouso, mas muito quieto. Cícero, viu, eu te disse. Jun, uar. Esse cara é um maluco total. Júlio, em um arbusto próximo, João e Alina, assim como Julanar, estavam escondidos juntos com João adicionando uma camada extra de furtividade segurando dois galhos. Estou começando a entender. Algo sobre Gesters estar em perigo é tão atraente para vocês dois. Alina disse olhando para os dois ao seu lado com olhos frios. É divertido. João disse. Não. Este é um cara que quebrou a roda de sua carroça enquanto transportava sua mãe e os fazendeiros próximos não estão sendo gentis. Alina protestou. Esposa, para encurtar a história, ele é o cara mau. João explicou. Um bobo da corte é um cara mau. Você de todas as pessoas não deveria. Alina disse algo, então olhou entre João e Julanar e ficou em silêncio. Aí. Isso dói. Julanar reagiu à maneira como Alina pensa nos dois agora. O que devemos fazer sobre ele então? Aline perguntou. Eu não iria mostrar a ele meu rosto. Ainda não. A luxúria não está comigo no momento, então não estou lidando com ele. João disse, eu também não acho que você pode tolerá-lo em uma conversa, esposa. Isso deixa a psicose. Alina apontou para Julanar. Tudo bem, eu farei isso. Julanar concordou casualmente e então desapareceu silenciosamente do lado deles. Não muito à frente, ela apareceu na estrada e carregou um pouco sua aparência para se parecer com um viajante usando sua técnica de disfarce. Ela então caminhou silenciosamente e se aproximou do jester em perigo. Ah! Mãe! Pobre mãe! Cícero está indefeso. Indefeso. O bobo da corte, que estava ao lado de uma carroça com a roda quebrada, começou a fazer uma jogada trágica ao emprestar o grande caixão que transportava. Essa roda quebrou em você, Cera. Julanar se aproximou do bobo da corte e falou. Não. Eu quebrei de propósito. Claro que quebrou. Maldita roda de carroça. O pobre Cícero não pode transportar sua mãe. Sua doce mãe. Cícero respondeu em dramática agonia. Mas ela está bem morta. Apontou Julanar. Claro que ela está. Ela só pode estar morta. É apenas Cícero sendo bom, sendo filial. A velha cripta de mamãe não é mais adequada. Muito empoeirada, muito enferrujada e muito fria para aquecer seus ossos. Mas não podemos não vou a lugar nenhum até consertar essa maldita roda e aquele maldito fazendeiro que se recusa a ajudar, o que está me deixando malditamente louco. Arg! Cícero gritou de frustração, então rapidamente mudou de humor e juntou as mãos olhando para Julanar. Alma caridosa, alma generosa, você não pode me ajudar? Julanar inclinou a cabeça. Eu te ajudar? Sim. Por quê? Cícero lhe dará moedas. Brilhante, brilhante. Não. Meu marido disse para nunca aceitar dinheiro de estranhos. Ou eram doces. Crackle um raio se manifestou ao meio-dia e pousou na montanha próxima, causando pânico em toda a vida selvagem. Isso aconteceu em sincronia com Alina quebrando os dois galhos que segurava apenas com o polegar depois de ouvir a palavra marido. Cara. João olhou para ela, mas ela olhou para ele, fazendo-o desviar o olhar. De volta ao sorridente Julanar, ela estava gostando tanto de deixar Alina furiosa quanto de mexer com o bobo da corte. Se você não quer moedas, então o que você quer? Perguntou Cícero. Na verdade,
Eu estava tentando aprender aquele truque do bobo da corte quando vocês colocam um pedaço de pão no nariz, depois o jogam no queixo e depois de volta à testa. Bem complicado. Ah, e também quero aprender a fazer as coisas desaparecerem sem qualquer magia. Magia real, quero dizer. Ah, muito fácil. O primeiro truque é um pouco prático, então vai levar algum tempo treinando, mas o segundo é bem fácil. Se você não quer que eles vejam nada, é só cutucar os olhos. Oh, oh. Isso mesmo. Porque eu não pensei nisso. Quer dizer, eu tinha aquela coisa do olho no passado. Tempos ruins. Sim, eu vou te ajudar agora. Do que você precisa? Certo. Vá para a Fazenda Loureus. Entendi. Julanar disse enquanto passava por Cícero. Mas eu não disse a você o que? Eu peguei você, mano. Totalmente. Ela disse e correu em direção à fazenda. Julanar entrou na Fazenda Loureus e voltou com o fazendeiro andando na frente dela em um momento. O homem suava profundamente e bastante trêmulo quando Julanar passou por ele com um largo sorriso. Ele consertou a roda e a colocou de volta em alguns minutos e até ajudou a amarrar o cavalo na carroça enquanto Cícero mostrava a Julanar como matar alguém colocando uma maçã na cabeça e jogando uma faca. Ó estranho! Você fez Cícero tão feliz, tão jubiloso e extasiado. Mas mais. Ainda mais. Minha mãe te agradece. O bobo da corte disse enquanto montava sua carroça e partia. Enquanto isso, Julanar esperava em seu lugar e o fazendeiro tremia não muito longe dela. Ele, senhora, eu. Não me chateis. O fazendeiro fugiu de volta para sua fazenda enquanto João e Alina apareceram perto de Julanar. Suspiro. Minha mãe me disse uma vez que tínhamos parentes em Cirodio. Julanar disse com um suspiro. Tenho certeza de que nenhum deles é bobo da corte. João disse enquanto removia uma gota de sangue do rosto de Julanar com um dedo. Sangue de galinha. Isso foi divertido por um momento, mas não assuste as pessoas comuns de novo. Alina repreendeu Julanar. Irmã, você é a esposa que eles amam, eu sou a esposa que eles temem. Disse Julanar, provocando Alina ainda mais. Seu pequeno vadia. Alina tentou socar Julanar antes que este pudesse fugir, mas pegar Julanar é simplesmente muito difícil com sua habilidade atual. Foi divertido, mas vou para Riften agora. A voz de Julanar ecoou quando sua presença desapareceu completamente. Alina ergueu a cabeça frustrada e se virou para João. Então, um Jester enlouquecendo. Qual é o problema com ele? Ela perguntou. Ele? Além de ser um membro da Irmandade, não há nada de especial nele. João respondeu. Espere. A Irmandade? A Irmandade das Trevas? Ela perguntou. Sim. Eu disse a você que tenho planos para eles. Sim, mas... Por que você não contou ao Ju? Bem, ela foi impaciente por conta própria. Além disso, eu não estava realmente tentando colocá-la naquele projeto da Irmandade. Então, meu objetivo principal era marcar o cara com magia. Ele está viajando em uma carroça e eu conheço seu destino muito bem, mas preciso ficar de olho nele. Você acabou de dizer que ele não é tão especial. O que ele está transportando é... O que? Isso é o corpo da mãe dele. Nojento. Alina fez uma cara de nojo. Oh, sim, de fato. João começou a imitar Cícero, mas a mãe não é uma mãe qualquer. Ela foi mãe de muitos filhos que ela realmente deu à luz matou. A última observação de João fez os olhos de Alina se arregalarem. Não me diga. Sim, essa é a expressão. É a própria matrona das trevas. João disse e começou a contemplar, só para deixar claro, ao dizer matrona das trevas, não estou falando de Boeda ou Namira. Ou Nocturna ou Mepala ou Vaermina ou... Droga. Este título de matrona das trevas precisa de alguém para reivindicá-lo de uma vez por todas. João, concentre-se. Aline estalou os dedos em seu rosto. Ah, certo. É a mãe-noite. Ele disse simplesmente muito casualmente. Alina sentiu-se em conflito de repente. Por um lado, ela poderia simplesmente perseguir Cícero e sua carroça para destruir a mãe noturna ou... Você está deixando essa abominação sair? Ela perguntou.
O que você pode fazer sobre isso? Alina permaneceu em silêncio após a resposta de John. Eu sei que você pode argumentar com os princípios dédricos sendo forças da natureza, mas a mãe-noite é apenas má, marido. Alina disse com preocupação. Eu sei. Ele acenou com a cabeça. É por isso que não vou envolver ninguém além de mim nos assuntos relacionados a Dark Brotherhood. Foi uma das decisões mais importantes de John. A Dark Brotherhood não é a guilda dos ladrões, onde ele conseguiu todos os tipos de conexões. É o culto mais sangrento do mundo inteiro e sua missão em si é uma grande armadilha mortal. Portanto, John precisava preparar muitas coisas primeiro. Ele voltou com Alina para o Interod e verificou em seu diário para ver como Ulfur, Alina e Jolanar avançavam em suas missões. Ulfur, é claro, foi designado para os companheiros, Alina no colégio e Jolanar na guilda. O enredo dos companheiros começou lentamente a entrar em ação com Ulfur indo todo fim de semana com os companheiros fazendo um trabalho ou dois. A situação do colégio era de longe a mais avançada, pois o olho ainda estava sob investigação e Alina começou recentemente a procurar livros sobre o olho. A situação na guilda dos ladrões foi de longe a mais lenta, já que a única coisa que Jolanar conseguiu fazer foi sabotar a propriedade Golden Glow. Além das facções, os dragões parecem ter se acalmado um pouco em comparação com antes. John não gosta da calmaria antes da tempestade, mas tinha que aproveitar ao máximo. Neste dia, a equipe principal da expedição saiu de Sartau sob a liderança de Joe, a leoa, para procurar a cidade perdida de Blackreach sob o próprio Interhold. Verdade seja dita, Blackreach pode se estender ainda mais até Jalmarch através do Pale, tornando-o quase o dobro do tamanho de qualquer fortaleza do norte ou quase tão grande quanto o próprio Miterum todo subterrâneo. John acompanhou a equipe durante o primeiro dia, mas eles encontraram muitos obstáculos bloqueando a estrada ao redor das ruínas de Alftand. Isso fez com que John ficasse ocioso em outro lugar apenas para acabar em seu domínio na ilha distante no mar. Lá, ele encontrou Nurina e Alfifi, assim como Bet. Mestre. Bet veio ver John, que estava fora da cidade a maior parte do tempo ultimamente. Aqui está. Como está nosso pequeno protegido? John perguntou enquanto esfregava a cabeça da careca. Tenho estudado muito ultimamente. Memorizei a teoria da unidade das escolas e as outras escolas de pensamento. Oh! Filosofia arcana. Minha favorita de todos os tempos. John disse enquanto avançava para cumprimentar Nurina e Alf. Mestre, grande mestre. Olha quem está aqui. Se não é o presunçoso mais novo Arzard. Alf zombou de John. Cale a boca, Alf. Nurina disse. John, você finalmente veio. É hora de começar a cerimônia de iniciação. Oh! John esfregou as mãos em antecipação enquanto corria para se sentar ao lado de Nurina. Eu não perderia isso por nada no mundo. Eles estavam todos em uma clareira na floresta dentro de seu domínio, sentados em um grande tronco de árvore enquanto na frente deles estava Bet. Vamos tornar isso oficial. Nurina disse. Na época da cerimônia de iniciação de John, éramos apenas eu e ele. A pequena Bet tem mais sorte, pois não apenas seu mestre está aqui, mas também seu grão-mestre e seu grão-mestre. Isso a torna uma quinta geração na escola de magia do grande mestre de Vaitfir. Alf acenou com a cabeça em aprovação ao testemunhar a habilidade mágica de Bet. Outro dia elogiou sua dedicação ao ofício. Vendo Bet percorrer um longo caminho, John sentiu-se imensamente orgulhoso. Uma garota cuja sorte era tão terrível de ser morta e revivida por causa do esquema de alguns da Edre e então abandonada por Boeda assim que sua missão terminasse. Tudo deixou um gosto ruim depois de seu último trabalho. Agora que ele a adotou como aprendiz, ela se mostrou uma grande promessa até agora. Mesmo que ainda não consiga crescer o cabelo com magia devido à sua linhagem única, ela agora está muito longe da pessoa que era antes de torná-la não apenas a mais jovem, mas uma das pessoas mais dedicadas que John tem por trás dele. Como ancião, dou permissão para que a cerimônia comece. Alf disse e virou-se para John. Jovem, você preparou a coisa. Eu fiz. Ei!
Ele respondeu seguido por uma risada maligna enquanto pegava uma grande massa feita de madeira e tinha vários dentes de aço alinhados nela. João simplesmente o entregou a Bet. O que devo fazer com isso, mestre? Por uma longa tradição, este bastão será a ferramenta de seu exame de cerimônia de iniciação. Ele disse. E seu exame será. Nurina levantou seu bastão e começou a fazer uma nuvem de magia negra com ele antes de lançar uma invocação. Faça essa coisa chorar. A convocação foi concluída e o que saiu foi um Dremora, não apenas qualquer Dremora. O teste final é fazer uma criatura da Idrica chorar. Não podem se submeter, podem ser derrotados, podem até ser covardes, mas nunca podem chorar. Não é orgulho Daedra nem nada. Mas Daedra não possui glândulas lacrimais. Disse Betty. Não consigo imaginar como é doloroso não poder umedecer os olhos, mas esse é o teste, careca. Agora, seja criativo. João disse enquanto observava B tentando descobrir isso. Zwoosh Zwooshpang sem hesitar mais, Betty começou a tentar o porrete no rosto do Dremora. A criatura ficou furiosa e tentou retalhar, mas estava em desvantagem contra a ágil Betty. Ela o derrubou e começou a achatá-lo usando o bastão, o que fez com que muito sangue espirrasse para a esquerda e para a direita. Disse que, ao usar esse método, os Daedra perderão rapidamente sua posição na sociedade da Edra de onde vem. Disse Alf. Verdade. João é que foi muito brutal com os Daedra que eu convoquei para ele antigamente. Ele disse que se os Dremora não tiverem lágrimas, eles podem usar sangue para chorar. Nurina acrescentou. Sim, mas e aquela coisa de Daedra perder posição? João perguntou. Daedra são indiferentes a serem convocados por humanos. Aqueles que são convocados já estão em desgraça, mas aqueles que são convocados e espancados até as lágrimas são envergonhados para sempre. Nurina explicou. Eu vejo. Nurina, você foi muito boa em sua cerimônia também. Ainda me lembro daquele Daedra que você torturou. Foi um espetáculo e tento ordenar que ele desenvolvesse glândulas lacrimais. Alf disse com saudade. Sim, eu me lembro dele. Como era mesmo o nome dele? Chic. Alguma coisa. Ah, velhos tempos. Nurina parecia concordar com Alf. Enquanto isso, João ouviu o nome e preferiu ficar calado. Agora que ele pensa nisso, ele nunca mencionou a Nurina que o Daedric Titã que ele invoca se chama Shikil. Então, novamente, aquele cara tem uma baixa autoestima. Pode ser algum nome semelhante embora. Quais são as chances afinal? Kirin Saga capítulo 569 Gulum Oblivion. A cidade oca durante os últimos 2 anos, Hollow City estava finalmente se estabelecendo como uma zona segura no inferno, como era há 1000 anos. Depois que João libertou a cidade do reino de Koldarbor, fazendo com que ela se tornasse seu próprio reino, a cidade oca se expandiu enquanto os habitantes do Sullivan lutavam por ela como sua salvação eterna. Além disso, um portal temporário seria aberto todos os meses para o comércio de mercadorias entre a cidade e as pessoas que vinham de Tariel. Essas, é claro, são as pessoas da Dari Dragon Company, mas nunca realmente revelaram esse nome em Oblivion para fins de descrição. O D10 enviaria mercadorias e comida para Hollow City em troca de Cauldron e materiais que só podem ser colhidos em Oblivion. Claro, é ilegal conduzir negócios no Oblivion, especialmente após a crise do Oblivion, e abrir tais portais perigosos é muito proibido, então João fez questão de colocar o portal em uma caverna no fundo do mar. Se os Daedra conseguirem descobrir a cidade ou que cruzar para o mundo mortal a partir dela, um mecanismo de segurança fundaria completamente a caverna subaquática e enviaria um respingo terrível de pressão de água para o outro lado do portal. Assim, com essas medidas de segurança em mãos, João não teria problemas em lidar com qualquer coisa relacionada ao reino. Depois de 2 anos, João pisou novamente na cidade oca, que parecia completamente diferente agora. Sir Cauel e sua ordem Paliknites começaram a fazer ataques reais contra o reino de Kuldarbor. João não podia acreditar, mas aquela velha alma calculista e astuta estava realmente libertando mais escravos de Molag Bal para aumentar o número de seus camaradas Sullivan e, como ele disse,
Ele está procurando pelos frescos. Os Sullivan de Coldarball são pessoas que costumavam ser mortais, mas Molag Bal temperou com suas almas tirando seu Anuik Animus e substituindo-o por um Daedric como Daedra. Isso torna o Sullivan quase imortal, mas a que custo? Eles tinham uma data de validade em suas mentes. Depois que eles morrem algumas vezes na extensa tortura de Coldarball, suas mentes ficam completamente quebradas e eles se tornam selvagens. Esses feraus são usados pelos Daedra como animais de trabalho e gado nos melhores casos. O que Sir Caldwell estava procurando eram pessoas que não morreram nenhuma vez e tinham a capacidade de preservar suas mentes como ele. Afinal, ele viveu, tecnicamente como um Sullivan, mais do que qualquer um ou qualquer coisa que o colocasse em uma idade próxima a pessoas como de Whitefier. Seja qual for o resultado, John não tinha muita esperança em relação ao Sullivan. Enquanto forem úteis, ele fará negócios com eles. Se não forem, ele cortará os laços imediatamente. Mas havia uma coisa importante que o fazia apreciar o fato de ter o Sullivan ao seu lado. Na cidade Oca, John descobriu que Serana Volquiar, princesa do clã vampiro Volquiar, deixou uma mensagem para ele. Seu feitiço foi quebrado, mas eu recuperei o que você deixou para trás. Meu pai está calmo por fora, mas sua raiva será direcionada a você assim que o castelo atingir o mundo mortal novamente. Esteja avisado. Leve aqueles que estão perto de você e fuja. Não desejo que meu pai possua o poder que você pode conceder a ele. Palavras frias após palavras frias fazendo John suspirar entre cada frase como se ele estivesse com pena. Onde está aquele Chiquio? John jogou a mensagem no fogo e começou a procurar alguém para desabafar um pouco do estresse. Jax, que acompanhou John na cidade Oca, apontou para a borda do reino onde as águas de Oblivion beiravam a realidade. John chegou lá e encontrou Chiquio tendo algum tempo de qualidade mandando em alguns mineradores Sullivan. Olha quem está aqui. Se não é nosso amigo Chiquio, que encontramos totalmente por acaso e não estávamos procurando por ele de propósito. John disse enquanto se tornava visível para Chiquio. Jax bufou sabendo que a natureza sádica de seu mestre obviamente não é boa novamente. Enquanto isso, o Daedric Titã que a Chiquio tentou deslizar silenciosamente agindo como se não tivesse notado John. Ei! Estou bem aqui seu idiota. Naturalmente, John não deixou margem de manobra para ele. Ah! Mortal! O que você está fazendo aqui? Chiquio virou-se com a sensação de que iria se enterrar se pudesse. Por que você está gaguejando, velho amigo? Se eu não estivesse aqui para recompensá-lo, teria pensado que você estava pensando que estou aqui para intimidá-lo ou algo assim. John disse enquanto puxava o chifre do titã dédrico para baixo com uma mão. Vamos, mortal. A última vez que você me convocou foi a mais vergonhosa de todas. Eu fui morto em menos de 1 minuto. Chiquio não conseguia acreditar em John. Exatamente. Da última vez você lutou contra um dragão de verdade, seu idiota. É louvável que você tenha durado alguns segundos. John deu um tapa na testa de Chiquio e continuou. É por isso que vou dar um presente a você hoje. Ao ver John todo empolgado, Chiquio não baixou a guarda e respondeu com os olhos semicerrados. Que tipo de recompensa seria? Dê uma mijada selvagem. Eu não sei, você nunca me recompensou. Seu bastardo desleal. Como você pode esquecer que eu concedi a você este corpo de Daedric Titã tornando você o Daedra mais legal em Oblivion e sentei seu local de renascimento aqui para que você nunca fosse pego por Molag Bal. TSK 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 TSK. Jax, isso criança tornou-se muito indisciplinada. Sim, sim. O mestre deve providenciar para reeducá-lo. Jax assentiu. Entendi. O que você quer de mim, mortal? Chiquio decidiu que não pode mais escapar da tragédia prestes a acontecer. Chiquio, nos conhecemos há 3 anos. Além de transformar você em um titã, agora vou transformá-lo em algo que novo. John disse brilhantemente. Espere. Eu gosto muito de ser um titã. Chiquio começou a balançar a cabeça e se afastar. Oh! Não me entenda mal, eu também.
Só vou te dar uma habilidade extra. John disse, veja, eu tenho experimentado as esferas de poder dos príncipes dédricos ultimamente e descobri algumas coisas novas interessantes. Eu tenho escondido você aqui neste reino há algum tempo para que Molag Bal não note você, mas agora posso livrá-lo de sua influência. Vamos lá, Shikil. Você não quer viver livremente. Você é basicamente um escravo de Molag Bal, mas pode quebrar esse vínculo agora, uma vez que eu remodelar. A oferta de João parecia boa demais. Boa demais para ser verdade. Shikil pensou no melhor cenário e fez uma certa pergunta. Quão doloroso será? O sorriso malicioso de João se desfez e soltou um longo suspiro. Você vê, é isso que eu odeio sobre Deda andando com os mortais com muita frequência. Eles podem conseguir alguns cérebros, afinal. João disse enquanto olhava friamente para Shikil. Eu sabia. Shikil parecia orgulhoso de sua conquista expondo João, mas logo se arrependeu. Plano B. Do nada, Jax lançou uma longa corrente de orixalcum sobre Shikil, o que fez o Daedric Titã entrar em pânico, mas do outro lado, Urat apareceu e recebeu a outra ponta da corrente. Em alguns movimentos rápidos, a corrente foi enrolada em torno de Shikil amarrando suas pernas, mãos, asas e boca. Umual. Maldito seja, mortal, quem disse para você usar seu cérebro, seu tolo? John disse enquanto abria um portal com orgulho, enquanto colocava a máscara, Krilon, e vestia, ganância, como um manto. Você não tinha uma irmã Overkin que trabalhava na Black Forge em Kuldarbor? Vamos visitá-la. O que John fez há pouco foi algo e o que ele disse agora foi uma forma inteiramente nova de horror. Shikil está acostumado com o bullying de John, mas há um que ele teme acima de tudo. Irmã dele. O Black Forge era um lugar famoso em Oblivion por ser o local mais infeliz para o qual um tremor ou um soul event pode ser atribuído. É basicamente o inferno encanado. O soul event seria usado como animais para transportar minério e girar os moinhos sob o chicote dos traficantes de escravos Dremora. Mesmo os mortos-vivos receberiam um tratamento melhor em comparação com o que os soul event recebem. Por outro lado, os trabalhadores Dremora da forja trabalhariam dia e noite dobrando metal e moldando armas. O superintendente deste inferno é Vishili, irmã de Shikil. Para Deda se tornarem irmãos e irmãs não é algo incomum. Shikil e Vishili eram do mesmo pate que foi criado a partir do Chasmoth Oblivion. Como eles foram adotados no mesmo clã Dremora, eles eram considerados grosseiros juntos e sonhavam em derrotar os mortais juntos. Ainda assim, a realidade era muito cruel, já que Shikil era muito frequente ser convocado por magos mortais enquanto Vishili encontrava sua oportunidade na Forja Negra. Com o tempo, Shikil se tornou um Dremora de baixo escalão, enquanto Vishili se tornou um Overkin, um nobre entre os nobres de Oblivion. Mas um dia, um invasor invadiu Kuldarbor e Shikil desapareceu por quase 3 anos. No entanto, neste mesmo dia, Vishili finalmente pôde, já que Shikil estava próximo. Chaka. Ashuka. Traga-me o meu martelo. Não o martelo de forja, o martelo disciplinador. Vishili gritou enquanto seus assistentes corriam para trazer a ele um martelo muito sinistro que ela pode manejar corretamente com uma mão. A aparência de Vishili não é tão diferente de qualquer Deda feminina. Ela é careca, de aparência mesquinha, feia e definitivamente com alguns esporos ósseos e chifres na cabeça. Além disso, sua roupa era feita de couro da Edroth com muitos pregos saindo dele e tinha muitos piercings no nariz, bochechas, língua e orelhas. Ela é basicamente uma metaleira mesmo entre os Dremora. Enquanto caminhava na direção em que esperava encontrar Shikil, seu irmão encrenqueiro, ela sentiu algo realmente sinistro. Uma quantidade não natural de poder, um fluxo interminável de energia focado em um pequeno ponto para criar a pressão mais destrutiva de todos os tempos. Uma força implacável que pode fazer qualquer um sentir arrepios absolutos. Todo aquele poder pousou no portão da frente da Black Forge, abrindo com um estrondo. Bem, é como se eu só estivesse aqui ontem. A voz de um mortal ecoou ao redor da forja exibindo uma quantidade terrível de poder que deixaria seu Dedra médio imóvel. Não no meu turno.
Vishli rugiu de raiva ao ver seu território sendo invadido. Tal insolência não acontecia há 3 anos e ela ainda está zangada com isso. Agora que aconteceu de novo, não tem como ficar impune. Ela correu até o portão apenas para testemunhar uma das cenas mais bizarras de todos os tempos. Centenas de seus parentes estavam deitados imóveis enquanto um homem estava parado sobre eles segurando nada além de um cajado. Para tornar tudo mais estranho, havia um Daedric Titã, uma das principais criaturas da Edric, amarrado com correntes e sendo arrastado por duas entidades estranhas. Um era um Bone Colossus e o outro um Minotauro. Um mortal, uma besta, um morto-vivo e um Daedra. Se isso não for algum tipo de reunião intercultural, então Vishli não saberia que tipo de situação ela está enfrentando. Ainda assim, aquele mortal tem uma máscara particular, algo que muitos Daedra estão familiarizados. A máscara de Krillon, algo que pertence a um mercenário humano chamado Krillon que irritou bastante Molag Bal. Também é o homem que ela suspeita ter sequestrado Shikio. Morrer. Vishli correu em direção a Jon balançando seu martelo para ele, mas tudo que Jon precisava fazer era chutá-lo para longe. A diferença de poder era esmagadora. 3 anos atrás, este homem conhecido como Krillon teve que ser mais esperto que ela para escapar com o Kondiron que ele veio roubar, mas agora, ela não durou nenhuma única troca. Seu mortal abominável. Lord Molag Bal virá pessoalmente atrás de você. Você acha que pode causar problemas em seu reino e ir embora como da última vez? Ela se levantou não muito ferida pelo chute enquanto olhava e gritava. Os Dremora do reino começaram a se aproximar dela e cercaram Jon com suas lâminas e lanças. Vou dar-lhe este aviso apenas uma vez. Fique fora do meu caminho enquanto eu faço o meu trabalho e deixo você em paz. Jon disse em total arrogância. HMPH. Peguei ele. Vishli rugiu. Jon deu alguns passos à frente, dando a entender que os daria sozinho. Os Dremora não resistiram ao desafio e todos atacaram Jon com a intenção de cortá-lo em pedaços. Idiotas! Jon tinha apenas uma palavra a dizer enquanto gritava um pequeno martelo em sua mão. Ele a ergueu sem esforço e depois desceu com ela no chão batendo nela 1, 2, 3 vezes, sem fim. O martelo era pequeno, os golpes que ela dava nem eram tão poderosos, mas por algum motivo, a terra estava tremendo. No instante seguinte, figuras estranhas surgiram do chão causando estragos no exército Dremora que o cercava. Metal. Metal Atronachs. Recue. Não podemos derrotá-los. Este mortal é traiçoeiro. Malditos sejam, mortais. Bastardos desonrosos. Os Dremora ficaram tão zangados que Jon parecia ter conjurado um exército próprio. Metal Atronachs nada menos. Um Atronache é um Daedra Golem elemental, mas o termo Golem caiu em desuso, já que muitos Atronaches possuem vidas próprias. Ainda assim, isso não se aplica a um Metal Atronache. Eles são golems artificiais por completo. Como Jon criou tantos tão rápido era o mistério do dia, mas tudo pode ser atribuído ao pequeno martelo que carregava e sua capacidade de controlar um enorme número de invocações. Deadlangamer. /Inversaú 0013 Kidedric /Inversaú 003 Criar Atronaches de ferro, toque perigoso limpar o lugar. Jon disse e os Metal Atronaches começaram a fazer barulho alto de metal enquanto se moviam em direção aos Daedra. Um Metal Atronache é simplesmente uma pilha ambulante de sucata e minério de metal. Eles pareciam Frost Atronaches, mas apenas por sua natureza metálica. Eles eram a força terrestre final que qualquer conjureiro sonharia em controlar. Em poucos minutos, os Dremora da Blackforge estavam sendo pisoteados e empurrados de volta para os firipits que existem ao redor da forja. Apenas Vishli e um punhado de Dremora permaneceram. Mortal imundo e sangrento. Vou fazer você sofrer. Mesmo quando encurralados, os Dremora eram um bando implacável, lido para lutar até o fim. Ainda assim, apenas um homem foi capaz de fazer retornos racistas aos Daedra, colocando-os em seu lugar natural como seres inferiores para os mortais. Criaturas humildes de Dremora, sua espécie é um pé no saco,
Mas os malandros têm mais uso do que você. João disse. Diga isso de novo, mortal. O Dremora que acabou de falar voou de seu lugar direto para a mão de João sendo segurada pelo pescoço. Para uma forma de vida falsa com almas falsas, você tem muito ego. João disse e virou-se para Vichili. Diga-me, Dremora. Se eu vier um dia e lhe disser que as almas falsas que você tem, que permitem que você reencarne infinitamente após a morte, podem simplesmente ser extintas, você ainda terá o mesmo ego? Qualquer um que esteja presente, seja mortal ou daedra, pode dizer que a diversão de João se foi. Quando se trata de colocar os daedra na linha, João se transformaria na criatura mais assustadora de Mundus ou Oblivion. Ainda assim, as palavras que ele disse sobre extinguir a vida de daedra são simplesmente absurdas. Você não pode matar uma criatura daedrica a menos que seja um príncipe daedrico com poderes que transcendem. Foi aí que a negação terminou e todos os estágios foram deslizados direto para a realização. A Dremora na mão de João agora estava murchando. Ele estava ficando acinzentado e perdendo toda a cor de sua pele antes de simplesmente desmoronar. O que ele se transformou foi simplesmente pó. Você é tudo menos pó e ao pó voltará. Amém. João falou em plena exibição de seu poder. Os Dremora podem dizer, eles podem jurar que viram a luz vermelha do olho de seus parentes se extinguir. Eles não podem mais sentir sua alma, lembrar seu nome ou... Eles não podem nem mesmo ver o reino em que este mortal está. Era um mecanismo de supressão. Ao contrário dos mortais, os daedra têm limites e esses limites são feitos em suas almas para mantê-los para sempre como criaturas menores que servem aos príncipes daedric. Eles não têm nenhum pingo de potencial para falar, embora possam ter desejos e emoções. Suas emoções foram feitas para dar a eles um sentido de seu mundo, mas apenas um mortal pode jogar com essas emoções assim. Temer. Essa é magia sem mágica. Conduz-os pelo medo e eles nunca pronunciarão uma palavra. João sabe como usar o medo, embora o odeie, pois o medo é a arma dos covardes. Além de extinguir Daedric Souls, posso muito bem criar uma centopeia Dremora. Não olhe para mim assim, não é tão nojento quanto o filme. Estamos apenas seguindo o estilo Hancock, você está com a cabeça na bunda dele e o próximo, estilo centopeia. Não. Tudo bem. Contanto que você saiba quem é o chefe. Não havia mais como escapar de um mortal como este. Hoje, todos os daedra na Forja Negra conhecerão o sofrimento de seus parentes. Shikyu. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.